Bom, queridas irmãs, estamos de volta e agora vamos para a reflexão da palavra, não é? O nosso alimento, não é? Espiritual, nosso alimento espiritual. Bom, as irmãs abram as Bíblias em Ezequiel 18 e vamos ler juntas os versículos de 20 ao 24. Diz o seguinte, a palavra de Deus. Ezequiel 18, 20 a 24. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus, não é? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que faz o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então, essa palavra do profeta Ezequiel, ela nos remete à responsabilidade, a nossa responsabilidade pessoal. Nós somos os únicos responsáveis pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Então veja aqui, nestes versículos, o profeta Ezequiel enfatiza a compreensão das nossas oportunidades e responsabilidades diante de Deus. Nos versículos do livro de Deuteronômio, eu vou só citar, viu? Deuteronômio 24, versículo 16. 2 Reis 14, versículo 6. E 2 Crônica 25, versículo 4. Fica bem claro que o pai não morrerá pelo filho e vice-versa, nem o filho pelo pai, não é isso? Aquele que pecar morrerá, e o que se desviar do pecado alcançará misericórdia e viverá. Nós temos a inclinação de colocar a culpa no próximo, como fez Adão com Eva. Não sei se vocês se lembram, né? Quando Deus perguntou, onde você está, Adão? E depois ele se escondendo, né? E depois ele perguntou a Adão o que foi que ele fez. Então, porque ele tinha comido aquele fruto, o que foi que ele disse para Deus? A mulher que tu me deste foi que me fez comer. Então, o que acontece? Ele pôs a culpa em Eva. Quer dizer que desde aquele tempo o homem já tinha essa tendência de colocar a culpa nos outros. Ele não quer reconhecer, ele não quer aceitar que ele pecou, que ele é um pecador, entende? Então é o seguinte, os povos antigos também tinham o costume de colocar a culpa nas gerações anteriores. Isso aí eu não vou nem abranger porque vocês sabem, não é? Porque senão vai tomar muito tempo. Aqui diz o seguinte, nossa atitude correta é ter a compreensão
é ter a compreensão de que somos o único responsável pelos nossos erros. Então, a nossa atitude certa é essa. Nós mesmos somos o culpado de tudo do que nos acontece. Todo ato e toda palavra gera uma reação que se volta para nós mesmos, de forma boa ou má, depende da ação praticada. Reconhecendo os nossos erros, estaremos dando a nós mesmos nova oportunidade de um novo relacionamento com Deus. Então, quando reconhecemos que pecamos e nos arrependemos, que o arrependimento é importante, e nos arrependemos, então nós estamos nos dando a oportunidade, Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos a ter um relacionamento com Ele. Em Ezequiel 18:4, não precisa vocês lerem, eu vou falar para vocês. A palavra de Deus nos diz: eis que todas as almas são minhas. Deus está dizendo isso. A alma que pecar, esta morrerá. Neste versículo está claramente anunciado a nossa total responsabilidade pessoal dos nossos atos. Em Ezequiel 18:6, o profeta explica que era esperado que o justo mantivesse a pureza moral e a honra conjugal. Então, o que Deus esperava do homem era que ele fosse um homem justo. Mas só que o homem não foi assim que pelo pecado, não é, lá atrás, ele não passou a reconhecer os seus erros e com isso ele se manteve afastado de Deus. Mas nós vamos melhorar mais lá para o final, vocês vão entender melhor. Veja bem, eu vou citar brevemente isso aqui, Êxodo 20:14, só para vocês anotarem e depois vocês lerem. Levítico 20:10, Mateus 5:27, Mateus 19:18, Marcos 10:19, Lucas 18:20, Tiago 2:11 e Romanos 3:9. Eu até risquei assim Romanos 3:9 porque eu achei muito importante, mas foge um pouco o assunto de hoje, que é sobre a nossa responsabilidade e sobre o arrependimento dos nossos pecados. Então veja, mas depois vocês leiam Romanos 13:9, é muito importante. Então veja, diante do nosso pecado, existe a necessidade do arrependimento para que a gente possa voltar a ter uma relação com Deus, uma relação correta com Deus. Então vamos ver aqui o seguinte, em Ezequiel 18, aí nós já vamos ler o 30 ao 32. Diz o seguinte, aqui: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, desculpe, viu? Diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Então observe, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, não é? Não seremos condenados, não perderemos a vida por causa das nossas iniquidades se nos convertermos e nos arrependermos, não é isso? Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo
e espírito novo. Preste bem atenção a esse versículo. Pois, por que morrerias, ó casa de Israel? Então, aqui, nesse versículo, quando Deus falou isso para o profeta Ezequiel, para que ele falasse ao povo, aí já era o prenúncio da vinda de Jesus Cristo. Porque, então, no 32 diz, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Se nós nos convertermos e nos arrependermos e não voltarmos a transgredir, tá certo que nós somos humanos e nós somos fracos, mas a gente não pode desistir de caminhar. Você não pode se entregar. Entende? Porque se você se entregar, é pior. Cada vez mais você vai se embrenhando no meio do pecado. Mas no momento em que você luta contra isso, você pode até cair, mas você se levanta e o seu coração, o seu sentimento, o seu arrependimento, Deus vai ver e Ele vai lhe ajudar em Jesus Cristo. Que aqui já vinha falando em Jesus, quando ele disse, criar em vós coração novo e espírito novo, não é isso? Então veja, nós ficamos aqui, não é? Então, aqui já lemos, aí eu vou explicar. Deus manifestou a sua paciência e amor ao enviar repetidamente os profetas para pregar arrependimento do pecado e o juízo vindouro. Note a ênfase para a necessidade que eu já falei para vocês, né? De um novo coração e espírito novo também. E de um novo coração e espírito. Mas aí eu já falei para vocês, já citei, não é isso para vocês. Se nós formos, deixa que eu leio, vocês não precisam ir para lá. Em Jeremias 31, capítulo 31, de 31 ao 34, Jeremias, a gente vai ter que ler mesmo, viu? De 31 a 34, diz o seguinte, ó. Isso aqui já é firmada a nova aliança com Israel, né? Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei. Olha, preste atenção a isso. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração. Las escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, através de Jesus Cristo. Deixa eu ver. Todos me conhecerão, né? Desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então aqui Deus já tinha revelado a Jeremias, para Jeremias falar ao povo, já o prenúncio da vinda de Jesus Cristo. Porque, bom, vamos adiante, não é para
não ficar muito prolongado. Deus estabeleceu uma nova aliança com seu povo. Essa aliança consistiria de uma renovação espiritual que capacitaria o povo a viver um relacionamento correto com Deus. A nova aliança, ela é interior, universal e incondicional. Interior, porque a mudança vem dentro da gente, o coração da gente. Universal, porque para todos. E incondicional, dependendo de raça, cor, religião, o que for, não é? Todos têm a oportunidade de estabelecer um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, através de Jesus Cristo. E isso nós encontramos em Romanos 10:12. Romanos 10:12, deixa que eu leio para vocês. Romanos 10:12 diz: pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então não há distinção, é universal. Então veja, certo? O principal elemento dessa nova aliança é renascer de novo, na graça que nos foi oferecida gratuitamente. Deus não se lembraria mais dos pecados deles, não é isso? Então, a graça é Jesus Cristo, todo apontando para Jesus. Isso me remete a João 3, versículo 3, 5, 6. Aquela parte de Nicodemos, da conversa de Nicodemos com Jesus. Então, vamos ler esses versículos, mas deixe que eu leio para vocês, certo? João 3, certo, está aqui. 3, 5, 6, não é? A isto respondeu Jesus, isso quando a pergunta do Nicodemos, né? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo, nascer do Espírito. Nascer do Espírito em Jesus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Então, não te admires se eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então veja, tudo apontando para Jesus. E aqui é o próprio Jesus falando com Nicodemos. Não é isso? Então, vamos aqui. O nosso renascer em espírito é Cristo. A remissão dos nossos pecados nos foi oferecido pela graça, que é o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que se fez carne e deu sua própria vida por compaixão e misericórdia e para o perdão dos nossos pecados. A nossa remissão é através de Jesus Cristo, porque ele deu sua vida por nós para remissão dos nossos pecados.
Os escritores do Novo Testamento viram o cumprimento dessa profecia, a nova aliança em Jesus Cristo. Então eu vou só citar Hebreus 8 e Hebreus 10, não é? Se vocês quiserem depois ler, porque é tudo, como se diz assim, ligando, fechando, entende? Por amor a nós, Jesus Cristo carregou todos os nossos pecados para a cruz, morreu no nosso lugar, porque éramos nós que deveríamos estar naquela cruz. Mas Jesus se ofereceu para morrer no nosso lugar. E então Jesus morreu na cruz. Sim, isso aqui. Aí uma pessoa que não entende muito da Bíblia aí pode até dizer assim: então Jesus morreu na cruz e pagou pelos meus pecados, então posso pecar porque meus pecados já estão perdoados? Não, 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 não. De maneira nenhuma. Sua morte nos dá a oportunidade de remissão através do nosso arrependimento. Deus só recebe o coração quebrantado e contrito, motivado pelo amor a Deus. Por isso, isso tudo remete a Jesus, quando Jesus também fala nos 10 mandamentos que ficam só em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E você só ama o teu próximo se você amar a Deus. Então, veja aqui. Deus só recebe o coração quebrantado e contrito, motivado pelo amor a Deus. Primeiro, o amor a Deus. Se você não amar a Deus, você não vai se arrepender dos seus pecados. Você amando a Deus, você vai se arrepender dos seus pecados. Por isso é que as pessoas que não acreditam em Deus têm tanta dificuldade de obedecer a Deus. Às vezes até engana com alguns atos, não é? De bondade e tudo, mas só a falta de amor a Deus, de não acreditar em Deus, não ajuda. Não ajuda. Apesar de que eu não sou Deus, né? Eu não posso julgar. Deus é que sabe de cada pessoa, não é? Mas eu digo assim, que não, na minha opinião, não ajuda. Bom, se eu tiver que mudar de opinião, o Espírito Santo me oriente para que eu mude de opinião. O homem tem a oportunidade de se relacionar com Deus através do seu Filho Jesus Cristo. Só uma porta, só um caminho nos leva a Deus, que é Jesus Cristo. E Ele mesmo revela: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por quê? Porque nós vamos ressuscitar através de Jesus. Por isso Ele é a vida eterna, a vida após a morte. Bom, agora nós vamos para Romanos. Então, vocês abram em Romanos 10, capítulo 10. Romanos é menorzinho, viu? Então, veja. Romanos 10, de 1 a 13, mas na realidade é de 1 a 21. Nós vamos falar sobre isso rapidinho, porque é só para relembrar, sabe? Todas as pessoas têm a mesma oportunidade de estar diante de Deus. Aqui ele está se referindo aos judeus, gentios, gregos, toda a raça, não é? No versículo 12 de Romanos 10, diz o seguinte, eu vou ler para vocês.
pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Nós até já lemos, não foi isso? Os judeus falharam na sua procura pelo correto relacionamento com Deus, por somente manterem a lei. Nós vamos ver em Romanos os versículos 1, 2, 3 e 4, que eu vou ler para vocês, já explicando, né? No versículo 1, o apóstolo Paulo suplica a Deus a favor dos judeus para que sejam salvos. No versículo 2, o apóstolo Paulo testificou que os judeus têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Não com entendimento. O versículo 3, o apóstolo Paulo fala porque os judeus desconhecem porque os judeus desconhecem a justiça de Deus, porque eles desconheceram a justiça de Deus, e por estabelecerem a sua própria. Então eles estavam acostumados a eles dar as leis, não é? Então quando Jesus Cristo veio, eles modificavam a maneira deles em favor deles, não é? Então, quando Jesus Cristo veio, e que veio para a palavra de Deus ser cumprida, a lei de Deus ser cumprida, aí eles não reconheceram Jesus. Eles não aceitaram Jesus como Messias. Porque ia de encontro a eles, as coisas deles. Entende? Que eles falavam que era de Deus, mas não era. Então, aí veja bem aqui. O apóstolo Paulo suplica, certo? Eu fiquei aonde aqui? Sim. No versículo 4, o apóstolo Paulo declara que Cristo é o fim ou o objeto da lei para a justiça de todos os que creem, de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Ele é o fim ou o objeto da lei, né? Ambos, judeus e gentios, têm iguais direitos de estar diante de Deus pela fé em Cristo. Isto aconteceu porque os judeus rejeitaram a mensagem de Cristo. Vamos comparar o versículo 13 de Romanos 10 com o livro de Joel, capítulo 2, 32. Veja, não precisa vocês lerem, eu vou ler. Em Romanos 10, capítulo 13, diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E em Joel, um dos profetas, né, capítulo 2, versículo 32, diz o seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos com o Senhor, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então veja, Joel aqui Deus já falou para ele que porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chama. Então, quem são aqueles que o Senhor vai chamar? O povo gentil. Você vai encontrar isso em Romanos 11, 11 e também em Isaías 65, 1, 2. Era a promessa do derramamento do Espírito Santo. O livro de Joel foi escrito, olha, veja bem, o livro de Joel foi escrito, tem duas maneiras que eles afirmam, né? O livro de Joel foi escrito entre 400 anos antes de Cristo, posterior ou durante a restauração do Muro de Jerusalém, no período pós-exílico. Pode ter sido escrito nesse período, 400 anos antes de Cristo. Mas também pode ter sido escrito
entre esses anos 835 a 796 a.C. Tem uns estudiosos que um diz uma coisa, outro diz outra. No período pré-exílico do rei Joás, esse período aqui, 835 a 796 a.C., é no período pré-exílico do rei Joás. Isso que acontece. O profeta Joel, que Deus já falou a ele, já pronunciando a promessa do derramamento do Espírito Santo. Então veja, Deus, por intermédio de Cristo, fez tudo para a salvação. Nenhum esforço humano pode salvar ou colocar o ser humano em estado puro diante de Deus. Então, nenhum esforço do ser humano, não é, pode colocar ele diante de Deus puro. Não tem condições. Nós somos pecadores. Agora, o que a gente tem que fazer é o quê? É procurar não pecar. Se você ama a Deus acima de todas as coisas, você vai fazer o quê? Você vai agradar a Deus. Você vai procurar agradar a Deus, a fazer a vontade dele. É como uma esposa que ama seu esposo e vice-versa, o homem que ama sua esposa procura agradar o seu cônjuge. Então, nós temos essa obrigação e é a nossa salvação. Isso é um dever nosso para que a gente possa ser salvo. Agradar a Deus, buscar a Deus, agradar, se esforçar, entende? Mesmo que a gente seja pecador, mesmo que a gente caia, mas Jesus está ali pronto para vir, levantar, ajudar a gente a se erguer novamente e a voltar para o caminho correto. E no momento em que isso acontece, você volta para o caminho correto, você não morrerá. Voltando lá atrás, o que Deus falou para Ezequiel. A alma que pecar morrerá, mas aquela que andar nos caminhos justos e cumprir os estatutos de Deus, essa viverá. Então você vê que o homem tem que se esforçar, não é dizer Jesus veio, morreu por nós, não, então tá tudo pago. Não, não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Deus é santo. Deus é santo. E nós não conseguimos chegar perto dele se não for Jesus. Só com Jesus. Jesus é que nos leva a Deus. Ele é que nos santifica. Deixa eu ver onde foi que eu fiquei. Eu fiquei falando, né? Deixa eu ver. Certo. Então, aqui nessa parte que eu falei, que nenhum esforço humano pode salvar ou colocar o ser humano puro diante de Deus, né? Isso você vai encontrar em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça, eu mesmo leio para vocês, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então veja, a graça é Jesus Cristo. Então o homem ele não consegue ficar puro diante de Deus, mas através da nossa fé, através de Jesus, a nossa fé e crendo em Jesus, a fé e crer em Jesus Cristo, aí nós, como diz aqui, nós seremos salvos, não é? Agora o que diz aqui, porque pela graça, não é? Então a graça é Jesus mediante a fé, não é? E isso não vem de vós, isso não vem da gente, nem isso, nem isso. Tudo vem de Deus. É dom de Deus.
Não é de obras nossas, nada, porque se não fosse Deus, a gente seria mal. Nenhum escaparia se não fosse Deus. O apóstolo Paulo, de forma nítida, responsabilizou os judeus pela rejeição do evangelho. Israel errou não porque não ouviu ou não entendeu, mas porque desobedeceu e se rebelou. Isso você encontra no versículo 21 de Romanos 10. Não é? Versículo 21 de Romanos 10. Ele diz assim: todo dia estendia as mãos para um povo rebelde e contradizente, que é os judeus, não é? Então, vocês podem ler depois, do 14 ao 21. Talvez até seja bom ler do 14 ao 21, para a gente fechar, não é? Então, vamos ver aqui, do 14 ao 21. E não é muita coisa não, é pouca coisa. Então, diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, Paulo, ele não justifica os judeus, porque os judeus, eles não queriam saber dos profetas, nem quis saber de João Batista, e depois rejeitou o próprio Jesus Cristo. Então, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Quer dizer, os profetas pregavam e o povo não ouvia, não acreditava. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, ouviram. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Então, os judeus tinham conhecimento de tudo. Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi a mão, e a um povo rebelde e contradizente. Então veja, os gentios, eles foram atrás de Jesus. E daí, por conta disso, dessa rejeição dos judeus, Deus abriu as portas para os gentios. Bom, irmãs, então aqui eu já falei isso para você, que Paulo refutou todos os argumentos dos judeus, porque eles ouviram. Teve os profetas, depois veio o Messias, né? E então Paulo, ele realmente aqui, ele responsabilizou os judeus por não cumprimento do evangelho, né? Porque Deus enviou os profetas, ele e os judeus tiveram a oportunidade de ouvir, entenderam a mensagem, só que rejeitaram o Messias. Bom, eu acredito que eu procurei o máximo, entende? Explicar o melhor, mas de uma forma bem fácil, mas não sei, eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido o resumo de tudo isso, que é a necessidade do arrependimento, do homem reconhecer que é um pecador, se arrepender, não é? Se quer a sua salvação, quer viver a vida eterna ao lado de Jesus Cristo, então tem que ser um cristão e tem que acreditar, tem que crer e tem que amar. Amar, como Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas.
Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o teu próximo. Você ama o teu próximo. E eu achei uma coisa linda, que futuramente, se eu tiver oportunidade de falar para vocês, eu vou falar nesse assunto, que é em, quer ver? É em Romanos 13. Romanos 13. Você vai ver, e tem também Romanos 13, tem Mateus 22. Você vai ver eles falando a respeito do amor ao próximo. Jesus e Mateus falando sobre os 2 mandamentos, e em Romanos 13 falando sobre o amor ao próximo. E sabe o que foi que Paulo disse? Que eu fiquei encantada com essa frase. Ele disse que o cumprimento da lei é o amor ao próximo. Agora veja, você só ama o próximo se você amar a Deus. Se você ama a Deus, você ama o próximo. Porque Jesus mesmo também disse, não é? Se você não ama a quem você vê, como você vai amar a Deus? Como você diz amar a Deus? Se você não ama o teu próximo, você não ama a Deus. Então, eu espero que essa palavra tenha ajudado vocês, para que vocês, de uma certa maneira, talvez, explicar isso para as pessoas que necessitam ouvir essa palavra. É uma coisa tão simples, amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus e amar a teu próximo. Se você ama o teu próximo, você não adultera, você não mata, você não rouba, você não levanta falso testemunho, você não pratica muito, você não agride, não é com palavras, com ações, você não agride o seu próximo. Então você veja que essa palavra é necessária no tempo de hoje. Porque o que está mais acontecendo hoje em dia no mundo é o desamor. O amor ao próximo está morrendo. E a gente precisa bater nessa tecla. Amar a Deus e ao próximo. E se você não amar a Deus, você não tem salvação. Porque você não vai obedecer. Você só obedece quando você ama. Você só procura agradar quando você ama. E se isso não acontece, aí a pessoa se perde. Se perde porque começa a se misturar, e cada vez mais vai se misturando e se misturando, termina sem rédeas, e aí pronto, perdeu a salvação. Ficou condenada à morte. Então, irmãs, eu espero sinceramente ter podido ajudar com essa minha palavra, apesar de que eu não sou, vamos dizer assim, um pastor, não é? Eu não estudei 6 anos o Evangelho, procurei me expressar da melhor maneira possível. Me perdoe se cometi alguns pequenos erros, não é? Eu espero que Jesus também tenha ficado satisfeito comigo por essa palavra, não é? E eu já estou querendo chorar. Bom, eu vou encerrando, né? Então vamos encerrar com a oração de agradecimento. E eu quero deixar para as irmãs, antes de encerrar, eu quero deixar para vocês também, vocês podem também estudar aqueles outros que eu citei na lição, principalmente aquele Romanos que eu falei, que eu disse vocês vendo o áudio, vocês vão se lembrar. Bom, então veja, eu vou deixar aqui uma mensagem para vocês, que está a meditação de vocês, é Romanos 12, 1, 2. Não deixem de ver esses 2 versículos, não deixem de ler, meditem, é maravilhoso, é maravilhoso. Olha, tudo na Bíblia é maravilhoso, é uma riqueza e enriquece a gente. É maravilhoso, irmãs. Bom, agora eu vou orar, agradecer a Deus por esse momento e espero que vocês tenham ficado satisfeitos também. Eu já estou aqui, já estou aqui me emocionando.
Olha, então vamos orar, hein, mães? Vamos orar para depois nós cantarmos o moto, não é? Então vamos lá. Senhor Deus, eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra que tu colocaste em minha boca, Senhor. Eu te agradeço de todo o meu coração. E eu rogo ao Senhor que essa palavra frutifique em corações que precisam ouvir essa palavra para que produza arrependimento, para que produza amor, que o Senhor coloque as sementes dos dons do Espírito no coração das pessoas e que o Espírito Santo do Senhor trabalhe nesses corações para que essas sementes produzam os seus frutos. Senhor Deus, eu te sou grata, imensamente grata. E aqui também eu quero deixar o meu pedido de perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me. Eu não sou nada sem ti, eu dependo de ti. E eu não quero outra pessoa para depender, a não ser de ti, ó Pai. A ti eu entrego a minha alma, o meu coração, a minha vida, tudo em mim. Ó Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e na vida das irmãs. Porque tudo que o Senhor faz para o nosso bem.